E aí, tudo jóia? Mais um vídeo aqui, 33ª da série. Hoje vamos falar sobre 6 características de um grande líder reconhecido. Bom, existem características, e nós vamos conhecer 6 delas, extremamente importantes para entender como ser um grande líder. E começando a dizer sobre o que é ser um grande líder, primeira coisa que a gente tem que entender, que o grande líder é aquele que serve. O que mais serve é o maior líder. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Sobre essas 6 características? Então é isso aí, chegando no final, estamos conhecendo aqui o nosso quarto propósito, estamos falando de missão, de trabalho, estamos falando de servir, estamos falando da nossa profissão, estamos falando de como nós vamos doar e como nós vamos receber por aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós temos e como nós devemos usar tudo isso. Bom, vamos começar dizendo que o mundo define a nossa grandeza em termos de poder, de posse, prestígio e posição. Porém, Deus determina de uma outra forma. Ele determina a nossa pela quantidade de pessoas ao qual servimos, ao qual ajudamos. Então, ao longo da nossa história, muitos foram os líderes e muitos são os líderes que querem uma posição, querem ser vistos como uma posição. Mas o maior dos líderes é aquele que mais serve os outros, independente dele estar numa posição lá em cima ou dele ser um simples funcionário, um simples trabalhador ou uma pessoa que não tem uma posição tão almejada, tanta autoridade. Bom, mas para Deus a autoridade é de uma forma completamente diferente. É aquilo que nós fazemos em prol do outro. Você sabia que conhecer a sua forma ela é importante, porém é muito mais importante entender e conhecer o seu coração para servir. A sua disponibilidade para servir é muito mais importante do que tudo aquilo que a gente viu nos 2 vídeos anteriores sobre a nossa forma, aquilo que nos forma na nossa essência, aquilo que nós somos e aquilo que nós estamos aqui para fazer. Vamos entender um pouquinho mais. A primeira das características é que o líder servo, ele sempre tem disposição em servir. Então a disposição é a primeira grande característica. Muita gente quer ser líder, né? E nós vemos muitos livros e muitos filmes sobre liderança. Quantos você tem visto sobre servir? Servir o outro. É muito mais difícil. Por quê? Porque o mundo ele é exatamente contrário ao reino de Deus. É difícil de entender isso muitas vezes, porque a nossa natureza, ela milita sempre. A alma e o espírito, elas estão sempre contrárias. A nossa vontade, muitas vezes, é contrária à vontade de Deus. Por isso que todas as vezes nós temos que repensar nas atitudes e como nós fazemos cada escolha, cada decisão. Então, a primeira característica, disposição. Você tem disposição para servir? Para estar disposto, precisa estar motivado, precisa estar com o coração aberto e precisa ser grato. A segunda característica, precisa estar atento às necessidades. Beleza, estou disposto, mas o que fazer? Se você não está atento às necessidades, se você não está ligado, o que você vai fazer? Qualquer jeito, qualquer coisa? Não. Tem que ser então uma pessoa atenta, perceptiva. Por isso nós temos sentidos. Nós temos os sentidos que são apurados, a audição, o olfato, o tato, a visão. Então todos esses sentidos, eles precisam ser mais aguçados e mais apurados se você estiver atento ao seu redor, aquele que precisa de ajuda. Às vezes é algo simples, mas Deus vai se agradar muito mais de quando você faz as coisas simples e pequenas do que as grandes, porque todos almejam as grandes, mas é nos pequenos detalhes que vão fazer a diferença lá na frente. O terceiro ponto, e não menos importante, é que os verdadeiros servos, os verdadeiros líderes, eles fazem o melhor que podem com o que eles têm à mão. Então não tenta inventar, eu não vou fazer porque eu não tenho isso, porque eu não... Não, faça com o que você pode.
com o que está à sua frente, com aquilo que você tem. Ah, mas eu não tenho. Não se preocupe, porque é como você tem, como você pode. E é dessa forma. Eu gosto muito de um grande líder, talvez um dos homens de fé mais reconhecidos. E esse está inclusive num livro, que é Os Heróis da Fé. Depois eu recomendo você, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais desses grandes líderes. Um deles, John Wesley, dizia o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto puder. Haverá um tempo que você não terá mais tempo, que eu não terei mais tempo. E aí a pergunta que se fica no final é: será que eu cumpri? Será que eu fiz o que eu devia ter feito? Não importa em quantas vezes você falha, e sim que você fez. Não importa se você fez errado, e sim que você fez. Por quê? Porque nós vamos errar. Nós somos humanos. O quarto ponto, e não menos importante, é que nós precisamos fazer qualquer tarefa, e quando for fazer algo, faça com dedicação. Uma tarefa grandiosa e importante vale o mesmo do que uma pequena. E muitas vezes você está sendo avaliado pelas pequenas, aquilo que ninguém quer fazer. Quer um exemplo? Nós estamos no meio de uma pandemia, todo mundo em casa, todo mundo aqui sem poder sair, mas o lixeiro passa na sua porta todos os dias para pegar o lixo. As pessoas que trabalham na área da saúde estão servindo, estão trabalhando, elas não podem ficar em casa. Olha como tarefas que aparentemente parecem pequenas são tão grandiosas. Enquanto que tem tarefas de governos, de lideranças que também são decisivas e que pode mudar toda uma história, tanto de uma nação, quanto de um país, quanto do planeta todo. É extremamente importante? É, mas talvez a gente não está se atentando para pequenas atitudes, como por exemplo, do lado da nossa casa, como pedir um perdão ou servir um simples copo de água para esse lixeiro, por exemplo, que passa na nossa casa. Parece que não faz diferença, mas eu tenho certeza que você vai conseguir um sorriso e o seu dia e a sua vida, ela pode mudar. Com um sorriso, com um obrigado. Quantos obrigados você dá por dia? Quantos obrigados você recebe por dia? Faça esse teste, você vai ver que incrível que é. O quinto ponto: nada, absolutamente nada, estava abaixo do maior servo de todos, Jesus. Nada estava abaixo dele, ele se colocou abaixo de todas as coisas, o que quer dizer que o verdadeiro líder, ele sempre é fiel ao seu chamado, aquilo que ele foi chamado para ser, a sua missão, ao seu propósito de vida. Ele é fiel até o fim. Ele vai morrer por aquilo. Lembra que eu falei para você que mais importante do que viver pelo propósito é morrer pelo propósito? Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Ele veio para cumprir a missão. Ele morreu fazendo o que ele precisava. Ele cumpriu o propósito. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Por quê? Porque ele tinha que cumprir e ser fiel até o fim. Fidelidade e integridade não é algo normal e comum nos dias de hoje. Quer um exemplo disso? Quantas pessoas podem contar com você? Eu me fiz essa pergunta e eu fiquei analisando quantas pessoas realmente podem contar comigo quando disserem: Daniel, vem aqui, eu preciso de você. Você nesse momento, você abre mão do que você está fazendo, você larga tudo ou não, depois eu vou? Então também uma outra pergunta para se pensar. O sexto e último ponto é que os verdadeiros servos sempre mantêm a discrição. Muitas vezes eles estão no anonimato, você precisa estar no anonimato. Muitas vezes você não será visto por uma tarefa que é tão importante, mas ninguém quer fazer. Muitas pessoas serão reconhecidas lá na eternidade e ninguém sabe quem é. E elas agiram de forma anonimata, escondidas, mas fizeram algo de extrema importância. Enquanto que muitos querem reconhecimento, muitos querem importância, pedestal, posição, muitos querem glamour, ser celebridade, ter fama, outros optam pela humildade. Os grandes servos, os grandes líderes reconhecidos são aqueles que de fato são
humildes. Então pense nesses pontos. Primeiro deles, a disposição. O segundo deles, estar atento às necessidades. O terceiro deles, estar preparado a toda hora, servir com o seu melhor, com o que você tiver na mão. O quarto ponto, que você precisa se dedicar com o coração. O quinto ponto, ser fiel e íntegro. E o sexto e último, mantenha discrição. É isso aí. Que você leve isso para sua casa, que você aplique isso na sua vida. E eu tenho certeza que eu estou aprendendo muito mais que você com tudo isso. Um forte abraço e amanhã tem mais. Valeu!